Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Dravo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 13 de abril de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela Liga dos Campeões da Europa. Só que antes quero ressaltar uma coisa que aparece aqui muitas vezes e vocês pensam que são gravações em dias anteriores. Por exemplo, isso que aparece aqui depois de amanhã é um bug do sistema aí que acontece às vezes com esse site de análise. Só para vocês terem uma noção, a partir do momento quando eu clicar no Liverpool versus Benfica, que tem início às 16 horas, já mudou aqui em 3 dias em 3 dias, significa que o jogo vai iniciar em 3 dias pela noção do bug do sistema, mas esse jogo é amanhã, como você já sabe. Então, vamos para as análises. O primeiro jogo foi 3-1 para a equipe do Liverpool, atuando fora de casa. Ambas as equipes nos últimos 5 confrontos saiu menos que 5 cartões na partida. O Liverpool sofreu gol nos últimos cinco confrontos, a equipe do Benfica sofreu nos últimos 3. Lembrando, o Liverpool é uma equipe que vem a 6 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 6 jogos de invencibilidade. Inclusive, enfrentou a equipe do Manchester City fora de casa de igual para igual pela Premier League, onde foi uma rodada de muitas zebras. Teve Arsenal perdendo, teve Manchester United perdendo. Então, foi uma rodada de desordem, mas o Liverpool conseguiu manter o equilíbrio diante do líder Manchester City, que está a apenas um ponto de vantagem do Liverpool. O jogo acabou tecnicamente empatado em 2-2. O Manchester City até fez o gol, que seria o gol da vitória, mas foi anulado por impedimento. Em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 dos últimos 6 jogos, a equipe do Liverpool foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Benfica sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 8 de 10, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 7, foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 de 7, saiu ambos marca. Em 4 de 5, menos que 5 cartões. Em 5 de 6, mais que 10,5 escanteio. Bom, como já mencionei anteriormente que nos últimos 3 confrontos deu Liverpool, para essa partida não vai ser diferente, atuando em casa com o apoio da sua torcida, mesmo a equipe do Benfica querendo vir para cima para resolver a parada, a equipe do Liverpool é bastante favorito a vencer novamente, em minha opinião. Então vamos estar pegando aí essa vitória da equipe do Liverpool, caso vence, e a probabilidade 2-0 casa. Bom, o jogo do Atlético de Madrid versus Manchester City irei retornar no decorrer do vídeo. Vamos agora para a Copa Libertadores, o jogo do Libertad versus a equipe do Caracas FC, com início às 19 horas. Na classificação não temos muito o que comentar, foi um grupo que todos empataram, empatou a equipe do Libertad com 10 tons e empatou o Caracas com o Paranaense. Então, em duelos individuais, a equipe do Libertad vem a 14 jogos sem derrotas. A 3 jogos sofreu gol, em 7 de 8 saiu menos que 11 escanteio. O Caracas FC vem a 4 jogos sem derrotas, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Para essa partida, não tenho dúvida que o Libertad vai dificultar a vida do Caracas. Então vamos estar pegando casa vence ou mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o jogo do grupo D. Estávamos no grupo B, vamos para o grupo D. O jogo do Atlético Mineiro versus América Mineiro, com início às 21 horas. Duas equipes brasileiras. A equipe do Atlético vem avassaladora e a equipe do América Mineiro vem de muitas oscilações. Inclusive, é uma equipe que perdeu para a equipe do Independente Del Valle atuando em casa. Bom,
nos últimos confrontos entre essas equipes. Ambas as equipes nos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols na partida, em 4 de 5 mais que 4,5 cartões e também saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Galo vem de 3 vitórias consecutivas a 19 jogos sem derrotas, ou seja, 19 jogos de invencibilidade, a 5 jogos sem saber o que é sofrer gol. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar e o América Mineiro sofreu nos últimos 3 confrontos. Bom, em duelos individuais, a equipe do Galo vem de 12 vitórias consecutivas, 12 jogos de invencibilidade. A 7 jogos foi a primeira equipe a marcar. A 6 jogos venceu o primeiro tempo. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 4, a equipe do América Mineiro vem sem vitórias. Vem a 4 jogos sofrendo gol. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols e mais que 4,5 cartões. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. E nos últimos 5 é uma equipe que saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, o Galo venceu fora de casa por um placar de 2-0 e também venceu fora de casa atuando pela Libertadores. Venceu o Tolima pelo placar muito favorável. E também venceu pelo Campeonato Brasileiro o Internacional por um placar de 2-0 com 2 gols do Hulk. Para essa partida, não tenho dúvida, vamos estar acreditando na vitória do Galo, casa vence, e a probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para o jogo do Corinthians versus Deportivo Cali. Apesar que esse jogo do Independente Del Valle versus Tolima é um jogo interessante que vamos retornar nele com certeza. Bom, esse jogo tem início às 21 horas. A equipe do Corinthians começou perdendo seu primeiro jogo atuando fora de casa diante do Real da Bolívia. Inclusive, deixamos aqui no canal que o Real não perdia aquela partida e foi como pensamos. Mas o Corinthians se recuperou, venceu o Botafogo pela primeira rodada do Brasileiro, 3-1 para cima do Botafogo fora de casa e vem numa sequência de 4 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu mais de 4,5 cartões. E o Deportivo Cali é aquela coisa, vem a 5 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 10,5 escanteio. E em 7 de 9 saiu menos que 3 gols na partida. Para essa partida vamos estar acreditando na primeira vitória da equipe do Corinthians. Casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos para o grupo F. Estávamos no grupo E. Grupo F, Colo-Colo versus Aliança Lima, do Peru. Tem início às 19 horas. Na classificação não temos muito o que comentar. Temos, entre aspas, a equipe do Colo-Colo atuou aqui no Brasil, fora de casa, venceu a equipe do Fortaleza, uma pressão danada no primeiro tempo e conseguiu aí vencer a equipe do Fortaleza, que inclusive vem nada bem a equipe do Fortaleza, depois que perdeu do Colo-Colo, perdeu novamente, mas vamos resolver isso no decorrer do vídeo. O Colo-Colo, em 5 dos últimos 6 jogos, venceu o primeiro tempo e saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 9 saiu mais que 4,5 cartões. E o Aliança, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. Para essa partida, o Colo-Colo vem muito bem depois de ter vencido a equipe do Fortaleza, está mais encaixado do que nunca. Vamos estar pegando o back Colo-Colo, probabilidade 3-0 casa. E enfim, vamos para o jogo do River Plate versus Fortaleza, com início às 21 horas. A equipe do Fortaleza tropeçou o seu primeiro embate da Libertadores, perdeu para a equipe do Colo-Colo atuando em casa, e a equipe do River venceu a Aliança fora de casa, começou bem a Liberta. A equipe do Fortaleza não vem nada bem, vem numa sequência desfavorável atualmente, mas o mando de campo é do River Plate. O River Plate vem de 3 vitórias consecutivas. Em 6 dos últimos 8 jogos venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Fortaleza vem a 7 jogos saindo mais que 4,5 cartões. Em 4 de 5 menos que 3 gols na partida. Para essa partida vamos estar pegando back River Plate, probabilidade 2-0 casa. Inclusive o Fortaleza perdeu mais uma para o Cuiabá Sport atuando em casa. Então é uma equipe que não passa por um bom momento. E sem mais enrolação, vamos lá retornar nesse jogo do Independente Del Valle no grupo D. O jogo do Independente Del Valle versus Deportes Tolima. A equipe do Independente atuou muito bem diante da equipe do América Mineiro e conseguiu vencer por um placar de 2-0. E o Tolima perdeu
pelo placar de 2-0 pelo Atlético Mineiro. Bom, em duelos individuais, a equipe do Independiente vem a 4 jogos sem derrotas, a 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões. É uma equipe que em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols. A equipe do Tolima, em 6 dos últimos 7 jogos, venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. E não temos muito o que comentar. É uma equipe que está mais encaixada, em minha opinião, é a equipe do Del Valle. Vamos estar pegando casa com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para a Copa Sul-Americana. Grupo B, o jogo do Racing versus Cuiabá. Podemos estar pegando essa partida ou podemos deixar para o decorrer. Vamos para o jogo do Santos no grupo C versus Universidade Católica com início às 19h15. A equipe do Santos não começou bem. Essa sul-americana perdeu para o Benfield da Argentina, levou uma pressão avassaladora, mas foi apenas 1-0 para o Benfield. E a equipe do Universidade Católica empatou com o União La Calera do ano em casa. A equipe do Santos agora joga em casa. É uma equipe que empatou com o Fluminense fora de casa pela primeira rodada do Brasileiro Série A. Levou uma pressão, mas conseguiu segurar o empate. O Santos, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais de 4,5 cartões. A Universidade Católica do Equador, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 7 de 8, saiu menos que 11 escanteio. Bom, para essa partida, o Santos precisa vencer, atuando em casa. Tem total condições de conseguir um bom resultado, a equipe do Fabian Bustos. Então vamos estar pegando o jogo para mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, vamos agora para os nossos últimos prognósticos, que será aqui nesse jogo da Dinamarca e um jogo do Campeonato Pernambucano. O jogo do Rwandês versus a equipe do Midland, com início às 13h30. Na classificação, a equipe do Rwandês vem na sexta colocação em 24 jogos disputados, com 36 pontos conquistados, 27 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta o Midland, que em 24 jogos disputados, 45 pontos conquistados, 40 gols marcados, 25 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Rwandês vem na sexta colocação em 11 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 15 gols marcados, 13 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Já a equipe do Midland, fora de casa, terceiro colocado em 12 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 15 gols marcados, 12 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, em 7 de 9 menos que 11 escanteios. O Rwandês sofreu gol nos últimos 3 confrontos e o Midland vem a 20 jogos sem saber o que é derrotas nesses confrontos. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. O Rwandês, em duelos individuais, em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 7, menos que 11 escanteio. O último confronto deu Midland. Vamos estar pegando fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Agora sim, vamos para o nosso último prognóstico, claro, fora nossas dicas bônus. Vamos agora para o Campeonato Pernambucano, Série A1, Retrô versus Salgueiro, com início às 21h30. É um jogo aí de semifinal. Quem passar de fase vai enfrentar a equipe do Náutico. A equipe do Retrô é uma equipe que sofreu gol nos últimos 3 confrontos. O Salgueiro vem a 3 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, ambas essas equipes vêm a 4 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 4 jogos de invencibilidade. O Retrô, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gol, e nos últimos 9 foi a primeira equipe a marcar. O Salgueiro vem a 8 jogos sofrendo gol. Em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 ambos marcam. E de 8 de 10 também saiu menos que 5 cartões. É um jogo que essas equipes se reconhecem bastante. Nos últimos 2 confrontos anteriores foi 2 vitórias do Salgueiro. E o mais recente foi 2-2 na casa do Salgueiro. O incrível é que essas equipes só se enfrentaram até agora, só atuando na casa do Salgueiro. Esse jogo deve ser na Arena de Pernambuco. Para essa partida vamos estar pegando um jogo bastante movimentado, já que a equipe do Salgueiro eliminou a equipe do Sport na Ilha do Retiro. Estava vencendo pelo placar de 1-0. O Sport conseguiu virar a partida por 2-1, mas a equipe do Salgueiro teve uma falta, chegou ao empate e teve competência de passar nas penalidades. Uma coisa que a equipe do Sport não teve foi competência
de passar de fase. Então não merecia realmente estar na final. A equipe do Sport, a equipe do Salgueiro é merecidíssima aí, depois de ter passado nos pênaltis. Muitos acreditaram no goleiro Maílson, mas isso não foi possível daquela vez. E a equipe do Retrô passou ou chegou à final por ter tido a melhor campanha na primeira fase. Então, para essa partida, vamos estar pegando o jogo para mais de 1.5 gol. Mais de 1.5 gol, ambos marca probabilidade 1-1 jogo. Agora sim, tropa, fim do nosso prognóstico. Vamos agora estar pegando ou disponibilizando nossas dicas bônus, dica extra para vocês. Uma delas, uma delas seria no jogo do Atlético de Madrid versus Manchester City, o início às 16 horas pela Liga dos Campeões. A equipe do Atlético de Madrid vem numa sequência de 3 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 saiu menos que 11 escanteio. Em 7 de 9 mais 4.5 cartões. O Manchester City vem a 9 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-0 para a equipe do Manchester City. A equipe do Pep Guardiola sofreu para tentar penetrar na equipe do Simeone. Então é uma equipe que joga com ferrolho fechadinho. A equipe do Guardiola é uma equipe que joga para frente a todo momento, mas vai ter dificuldades para vencer novamente essa partida, já que a equipe do Atlético de Madrid só precisa apenas de um gol. Então vamos estar pegando casa com empate ao intervalo como a nossa dica extra ou dica bônus com um mini ou possível zebra. E a nossa segunda opção será aqui no jogo da Sul-Americana, o jogo do Racing versus Cuiabá Esporte, com início às 21h30. Primeiro jogo entre essas equipes, histórico aí. No grupo, ambas as equipes venceu o seu respectivo primeiro jogo. E a equipe do Racing vem aí a 7 jogos com 7 vitórias consecutivas, a 12 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 12 jogos de invencibilidade. A 5 jogos saiu mais que 4.5 cartões. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Já a equipe do Cuiabá vem de 9 vitórias consecutivas, 14 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade. A 3 jogos sem sofrer gol, a 9 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, em 7 de 8 saiu mais 4.5 cartões. Lembrando que o Cuiabá venceu o Fortaleza atuando fora de casa pela primeira rodada do Brasileiro. Inclusive, deixamos aqui no nosso canal essa dica extra para vocês. Com certeza a equipe do Cuiabá Esporte vai pagar uma boa odd, atua fora de casa, fora do seu país, enfrenta a equipe do Racing em casa com sua torcida, dentro do seu estádio. Então vamos estar pegando vitória da equipe do Cuiabá Esporte com empate, com uma dica bônus, mini ou possível zebra, quem sabe casa é fora com empate, também ao intervalo. Então, para que fique bem claro, fora com empate. Bom, tropa, enfim, chegou o fim dos prognósticos. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa. Bom, tropa, chegando aqui na nossa tripla de ataque, o nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quarta-feira, apesar que é dia de bons jogos, de montar bons bilhetes aí, mas vamos estar deixando isso aqui muito bem elaborado para vocês, com 3 jogos da Copa Libertadores, 3 back ao favorito. Primeiro, vitória do Libertad em cima do Caracas, casa vence. Segundo, Colo-Colo para vencer o Aliança Lima, casa vence. E Atlético Mineiro para vencer o América Mineiro, casa vence. Com a odd de 2.62, fizemos uma simulação com 100 com retornos potenciais de 275. A princípio é o nosso bilhete green para a tropa ClashBet. Então é isso, tropa. Agora deixa aquele like para estar fortalecendo o canal. Claro, compartilhe o vídeo ao máximo que puder e vamos para cima. Então é isso, partiu, tropa.